Você sabe o que é orar? Ué, como assim? Claro que eu sei. Eu cresci orando, aprendi com os meus pais, aprendi com o meu pastor na igreja. Não, mas você sabe realmente o que é a oração que Deus aceita, a oração que está dentro dos princípios bíblicos, a oração eficaz, aquela que tem efeito sobre alguém, sobre a sua vida, sobre suas petições, sobre os seus sonhos, sobre a sua vida. Você sabe? Olha, eu sou Lucas Henrique, sou aqui da Vivendo Liberto e hoje eu trouxe 10 tópicos, 10 temas, 10 informações à luz da Bíblia sobre a oração eficaz, sobre o poder da oração, sobre a oração correta de ser feita. Tá ok? Então, ó, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa seu gostei para ajudar essa página. Vamos lá então para a primeira informação bíblica, tá? Eu pesquisei na Bíblia, eu fiz um estudo, eu garimpei ali para trazer informações verdadeiras de acordo com a Bíblia. Porque a gente escuta muita coisa hoje em dia no mundo, escuta muita coisa, faça isso, faça aquilo. Mas o que a palavra de Deus diz? É ela que eu quero seguir, é ela que eu quero me adaptar, me inteirar para tirar o melhor. Porque essa palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma vidas e ela quer transformar a sua também. Vamos lá para o primeiro tema, que é batata. Deus tem interesse em nos aproximarmos dele em oração. É isso. Olha só o que, tô com a minha colinha aqui, Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus está fazendo um convite. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Além de nos convidar a nos achegar a Ele em oração, Ele tem o interesse, o prazer de nos revelar coisas novas, coisas interessantes, coisas ocultas, coisas incríveis que não sabemos. Assim concluímos que Deus tem interesse e disposição de que nós nos aproximamos dele em oração. Segundo ponto, vamos lá, aqui eu não vou com muito rodeio, aqui é batata, informação correta, à luz da Bíblia, vamos para cima. Se você não se inscreveu, se inscreve. Vamos lá. Segunda informação é o seguinte: quando pecamos, Deus vira o rosto contra nós. Isaías 59, verso 1 e 2 vai dizer assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder nos ouvir. Olha só isso que ele completa dizendo: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que ele não nos ouça. Ou seja, se você vive na prática de um pecado, seja o que for que você está vivendo, é a pornografia, é traindo sua esposa, é as drogas, é roubando, é mentindo, é extorquindo, é assalto, seja o que for que você está vivendo. Se você vive nessa prática, a palavra é bem clara. Deus, ele vira o rosto contra você para que não te escute. Então Deus está te vendo ali. Às vezes você faz tudo isso e vai orar: ô Senhor, tem misericórdia, Pai, me perdoa. Mas dentro do seu coração, meu amigo, minha amiga, se não existir o perdão, a vontade de largar aquela prática, de sair fora daquela vida de pecado, Deus, ele não vai levar em consideração. A palavra foi clara, entendeu? Então Deus, ele não vai levar em consideração a sua oração. Ele vai te ver orando, ele vai te ver lá de joelho chorando, vamos ser claros, né? Mas ele vai saber que é remorso, que é barganha, porque dentro do seu coração não tem a verdadeira intenção de largar aquele pecado. É a palavra que diz. Terceira informação: Deus, ele volta. Já nós sabemos que Deus, ele não ouve, não leva em consideração a oração de quem vive no pecado. Mas a terceira informação bíblica é que Deus volta a ouvir e estar atento às orações de quem abandona o pecado. Olha só o que vai dizer em 2 Crônicas. 2 Crônicas, olha o que diz lá, ó. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe? Deus, ele não vai levar em consideração enquanto você não decidir largar o pecado.
Então é isso, a palavra de Deus já nos dá a receita para que Deus volte a nos escutar. Ele diz, vou ler de novo: e se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu os ouvirei do céu. Mas, antes de tudo, fala aqui, ó, e se converter dos seus maus caminhos, abandonar o pecado. Aí Deus vai voltar a ouvir. Diz também, né, em João 8:11, né, retrata a mulher adúltera. A mulher adúltera estava ali naquele momento onde ela estava prestes a morrer. Jesus olhou para todos e falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Enfim, e ali ele pegou, ajudou, perdoou, porque aquela mulher estava com o coração contrito e quebrantado, e eu creio, a palavra não informa, que ela queria largar aquela vida, ela se arrependeu de fato. Por isso Jesus ainda dá informação para ela: vá e abandone a sua vida de pecado, vá e não peques mais. Então essa é a verdade bíblica da sua oração, tá bom? Quer que Deus volte a ouvir a sua oração? Quer que Ele considere seus pedidos? Seja lá o que você estiver passando, abandone o pecado, se humilhe, aí sim você vai poder orar e Ele vai levar em consideração. Quarta informação preciosa que nós trouxemos para vocês hoje. Olha só, Deus está perto dos que o invocam e também realiza os desejos daqueles que o temem. Salmos 145, vamos ler o que está escrito. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. E continua dizendo: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Glória a Deus. Então Deus está perto dos que o invocam e também realiza o desejo dos que o temem. Deus está perto daquele que invoca Ele, daquele que obedece, daquele que o teme. A palavra é muito clara, entendeu? A palavra é muito clara sobre essa questão de obediência e abandonar pecado. Obediência, temor a Deus é muito clara. Então não se engane, não pense, isso aqui é um adendo que eu coloco. Não pense que por você ser uma pessoa boazinha, por você, né, orar todo dia de manhã quando você acontecer, abençoa meu dia, mas se tu rouba, se tu trai tua mulher, se tu vive numa pornografia na vida, cara, Deus não leva em consideração a sua oração. Você tem que ser uma pessoa honesta, verdadeira diante de Deus, verdadeira com as suas atitudes. Se você quer Deus na sua vida, você precisa abandonar algumas coisas. A vida é assim. Não vai ser diferente com o relacionamento com Deus. Se você quer ser bem sucedido, você vai se esforçar. Se você quer ter um casamento abençoado, você vai cuidar da sua esposa. Se você quer união com Deus, se você quer um relacionamento com Deus, se você quer Deus do seu lado, ouvindo a sua oração, atento ao seu clamor, para te salvar, para te abençoar, você tem que viver conforme Ele pede. Acabou, a vida é assim, é plantar e colher, não tem outro caô, não tem outra ideia de dar e receber nesta vida. Para tudo existe sacrifício, para tudo você tem que se esforçar, entendeu? Então este é o quarto tópico: Deus está perto dos que o invocam e também realiza os desejos daquele que o teme. Quinta informação que nós trouxemos para você hoje, preciosa: para orar, entre para o teu quarto, feche a porta, ou seja, no secreto. Mateus 6:6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus ele está falando aqui num tema onde ele retrata os fariseus, né, que ficavam de pé horas e horas orando nas sinagogas, com a intenção verdadeira do coração de que os outros vissem, que os outros analisassem aquilo e falassem: nossa, como você é santo, nossa, como eu sou ruim, você é bom. É isso que Jesus estava retratando, que isso é uma hipocrisia, que isso não se faz. Ou seja, o entrar para o quarto e orar significa orar no secreto, se reservarem algum lugar para orar, não especificamente no quarto, mas ir para um lugar secreto, orar, derramar seu coração ali para Deus, não para que os outros vejam, mas para que o teu Pai Celestial que te vê no secreto te recompense em público. Ou seja, a oração tem que ser algo íntimo com Deus, onde você reserva um tempo de qualidade. É por isso que ele usa a ilustração: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora teu Deus no secreto, ok? Então,
a quinta informação preciosa é essa: para orar, vá para um lugar secreto, vá para um lugar reservado para orar. Lucas, eu não posso orar no meio da minha família. Você deve, mas cara, se você quer orar mesmo, ter uma intimidade com Deus, tá passando por uma coisa, vai lá pro teu quarto, fecha a porta, se derrama nos pés do seu Deus, vai lá pra cozinha, não tem ninguém na cozinha, fecha lá a porta, não tem ninguém em casa, ora dentro de casa, vai pro campo, vai pro quintal, mas vai pra um lugar secreto. Aqui a ideia não é quarto, mas um lugar secreto com o teu Deus. Amém? Vamos pra o sexto tema, o sexto tópico. Não ficar repetindo, quer orar direito? Não fique repetindo a mesma coisa como um mantra, né? Que a gente vê aí muitos católicos que fazem isso mesmo, muitas pessoas que, reza, você vai no padre lá, reza 10 Ave Maria, reza 10 Pai Nosso. Isso tá errado, à luz da Bíblia, e essa informação tá na Bíblia do católico, entendeu? Então, não ficar repetindo a mesma coisa como um mantra. Olha só o que diz em Mateus novamente, ó, nesse mesmo contexto, Jesus explicando aos discípulos como orar, né? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não funciona assim. Você quer orar, abre seu coração, vá falar as palavras corretas lá com Deus, vá abrir seu coração da melhor maneira possível, da maneira que você conseguir, mas ficar repetindo: Senhor, abençoa minha mãe, Senhor, abençoa minha mãe, Senhor, cura meu filho, Senhor, cura meu filho. Eu vou repetir isso 50 vezes, porque eu tenho certeza que 50 vezes Deus vai ouvir, vai ver a minha persistência. Cancela isso aí. Não é assim que funciona. Deus, ele afirma na palavra dele: não usei vãs, é vã as repetições, tá ok? Vamos para a sétima informação agora. E se você ainda não se inscreveu, se você ainda não deixou seu like, não comentou ainda, faça isso, ajude a página, vamos para cima. Esse ano de 2026 vai ser uma bênção nas nossas vidas. Vamos aprender a verdade, vamos receber a verdade, vamos estudar, vamos aprender, nós vamos nos esforçar para trazer o que a Bíblia diz, o que Deus quer, não essas coisas que tá tendo na internet hoje em dia não, tá bom? Olha só, sétima informação preciosa, fica até o final porque as últimas são as melhores. Peça. Jesus, ele nos instrui a pedir, a persistir em oração, pedindo. Pedir não é repetição, viu? Só para parafrasear aqui, pedir não é repetição. Então, buscando e vamos achar. Pois Deus é generoso, é bondoso, Pai que ama seus filhos. Devemos perseverar. Vamos ver o que a palavra diz? Lucas 11, meu xará, Lucas 11 vai dizer aqui, ó. Peraí. Opa, pronto. Olha o que Jesus diz. E digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou seja, né? Pede e vão te dar, busca e vai achar. Bate e a porta vai se abrir, porque qualquer que pede recebe, e a quem busca acha. Olha, ele ainda continua dizendo, olha só. E qual pai de dentre vós, entre nós, humanos, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, Jesus diz, se nós, seres humanos, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Ou seja, peça. Você deve pedir, persistir em oração. Tem gente que fala assim, ó. Tem gente que fala assim, eu vou pedir só uma vez porque Deus não é surdo. Deus é soberano, Deus sabe. Ele tá falando aqui, ó, bate na porta, pede o quanto você quer, sua cura, o quanto você quer as bênçãos do Senhor. Então peça, elas já são suas, mas Deus, eu acredito que ele quer ver aqui o interesse realmente. Ele quer ver o interesse seu em pedir. Então peça, orou de manhã, ore de noite. Senhor, eu volto a dizer, Pai, que eu preciso, Pai, que o Senhor melhore o faturamento. Eu preciso, Pai, que o Senhor cure a minha esposa. Pai, eu preciso que o Senhor livre os meus filhos das coisas erradas. Peça. A palavra de Deus é bem clara, porque quem pede recebe, quem busca acha.
Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Peça, seja persistente na oração. Também vai dizer em Romanos 12:12 assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Peça. Palavra de Deus afirma: peça a Deus o que você quer e será dado. Mas vamos continuar. Oitavo tema, oitava informação. É aqui que entra em conjunto com a sétima. Veja só isso. Deus é um ser sensato e soberanamente racional. Quando for orar para pedir algo, analise sua vida. Analise o que realmente você vai pedir, o que você precisa, o que vai realmente te aproximar mais dele, que é a coisa mais importante de todas. Isso também vale para votos. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Através da minha interpretação. Pensa bem antes de orar. Não chega em Deus: ô pai, eu quero ficar rico. Pra que você quer ficar rico? Pra quê? Você já sabe o que você vai fazer com tanto dinheiro? Oh meu Deus, porque eu quero uma esposa. Você está pronto para ser marido? Você está pronto para ser esposa? Ah, meu pai, mas eu quero aquele carro, Senhor. Pra quê? Você já sabe o que vai fazer com o carro? É só para curtição? É só para se amostrar para os outros? Seja inteligente na hora de se aproximar a Deus. Deus é um ser soberano. Então, olha o que a palavra vai dizer em Eclesiastes 5, 2 e 3. Presta atenção nisso aqui. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Presta bem atenção quando você for pedir para Deus. A gente aprendeu aqui na sétima informação que Deus, ele nos instrui a pedir, a perseverar na oração, pedir e dá-se-vos-á, bater e a porta vai se abrir. Mas aqui, na oitava informação que eu trouxe para vocês, eu estou dizendo, porque a palavra está informando que na multidão de palavras é o tolo que faz isso. A voz do tolo da multidão de palavras. Ou seja, quando você for falar com Deus, for pedir algo a Deus, seja racional. Para que você precisa daquilo? Você realmente precisa daquilo? O que aquilo vai mudar? Aquilo vai te aproximar ou te afastar de Deus? Pense, se apresente diante de Deus com uma consciência plena, se você precisa realmente daquilo, ou se é para se amostrar, ou se é para com a sua intenção carnal já, de já sair dos caminhos do Senhor, se você não tem nem uma mente administrativa, uma mente capaz de lidar, você nunca ganhou nem 10 mil, você quer ganhar 1 milhão? Então, olha, vai se aproximar de Deus para pedir? Peça com inteligência, seja consciente da sua oração. Tá bom? A palavra que diz, não sou eu que tô queimando seu filme ou estourando seu balão, não. É a palavra que Deus diz. Vou ler de novo. Não te precipites com a tua boca, nem que teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Nono tema. Estamos já, na reta final. São 10 temas, 10 informações que eu trouxe para você biblicamente à luz da Bíblia. Se inscreva nessa parada aí, vamos juntos. A nona informação é forte. A oração do justo, do temente, do obediente, do filho de Deus, que anda em retidão, através do nome de Jesus, tem poder para transformar, curar e realizar feitos sobrenaturais. É isso. Ô varão, tua oração, tu alinhado com Deus, o rosto dele virado para tu, santidade, você tem autoridade dada por Deus no nome de Jesus, através do nome de Jesus, para expulsar demônios, para curar enfermidades, para realizar feitos sobrenaturais. A palavra de Deus diz até, eu esqueci o versículo, mas diz que nós vamos fazer feitos maiores do que eles, Jesus afirma. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui em Atos 3:6. Pedro ele cura um coxo.
através do nome de Jesus. Ele não curou por a oração, só ele usou o nome de Jesus. Veja isso. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A cura daquele coxo aconteceu explicitamente através do nome de Jesus. Em outro lugar também vai dizer em Marcos 16, 17 e 18. Jesus dizendo aos discípulos: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A sua oração em retidão e obediência, temor do Senhor, através do nome de Jesus, tem poder para curar, para libertar, para sarar, para curar uma pessoa, para expulsar um espírito maligno que está na vida daquela pessoa. Entendeu? Se ela vai viver ou não nos caminhos do Senhor depois do demônio sair, aí o problema é dela. Mas você tem poder para expulsar. No nome de Jesus. E aí, estão gostando? Estão gostando aí dessas informações? Que é só Bíblia. Só Bíblia. Se tu não gostou de algo aí, eu não posso fazer nada. É Bíblia. É Bíblia. Aqui eu destrinchei a Bíblia. Procurei cada tema. Eu queria saber o que é a oração, o que é a oração realmente que tem efeito. E eu estou trazendo para vocês aqui com muito amor, muito carinho, muita alegria, muita felicidade. Vamos pro 10º tema. Acima de tudo, acima da oração que você fizer, da petição que você fizer, tenha satisfação no Senhor. Bom, como assim? É isso mesmo. Todas as coisas que você orou, Deus ele ouviu. Tudo que você pediu, ele sabe. Mas se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também, meu irmão, minha irmã. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Por isso, deleita-te no Senhor, que é a maior bênção que um ser humano pode ter. Deleita-te na presença de Deus, porque ele é soberano, ele é majestoso. E ter ele dentro do seu coração, ter ele dentro da sua mente, ouvir a voz dele, ter o Espírito Santo dele te guiando, te consolando nos momentos difíceis, te dando uma chinelada quando você precisa, é a melhor coisa que nós podemos ter. Vamos ler o que Paulo diz em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E ele continua dizendo no verso 6 e 7. Olha só isso, pessoal. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí, entenderam o que é a oração? O que é? Tem mais coisas? Tem mais coisas. Entendeu? Vou tentar trazer no outro vídeo. Nesse eu trouxe só 10. Para vocês entenderem um pouco. Às vezes você tá orando errado aí, tá repetindo. Ou tá orando em pecado. E eu vim aqui, ó, antecipar. Antecipar que diz? É antecipar? Deixa eu ver. Cortar o caminho, né? Ó, cortar teu caminho. Para você não ficar enganado, para você não ficar aí dando murro em ponta de faca, para você não ficar se irritando. Eu oro e não acontece nada. Poxa, eu oro e não acontece nada. Poxa, eu oro ao Senhor. Aí cansa, aí desiste, aí vai falar que é Deus, porque Deus que não faz, Deus que não me ama. Deus... Não, meu amigo. Não, a palavra de Deus não é bagunçada, não. As coisas de Deus não é bagunçada, não. Entendeu? Lucas, quem é você? Fala, eu sou um cara que já bagunçou demais a minha vida. Eu sou um cara que bagunçou demais a minha vida. E precisou arrumar. E todas as vezes que eu tentava arrumar da minha maneira, arrumar com trabalho duro, arrumar de todas as formas, eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia arrumar a plenitude, arrumar de verdade. Mas com a palavra de Deus em primeiro, a presença de Deus em primeiro, as coisas de Deus em primeiro, guiar a minha vida sendo pautada por aqui, pela presença, pela palavra, pela Bíblia. Aí, meu amigo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, pega essas informações, essas 10 informações, reveja o vídeo, anota, entendeu? Eu vou deixar tudo escritozinho aí na descrição do vídeo. Mas que Deus te abençoe. Pai, eu oro, Pai, finalizando este conteúdo, Senhor. Abençoando, Pai, no poder que é em Teu nome, Senhor. Todas essas vidas, meu Deus, que assistiram este vídeo até aqui. Meu Pai, obrigado pela vida de cada um.
Que esta palavra, que este ensino, que estas informações, Pai, adentre as mentes e os corações deles, Pai, para que eles entendam a tua boa, agradável e perfeita vontade em nome de Jesus, Senhor. Eu louvo a Ti pela minha vida, pela vida da minha família, pelas bênçãos do Senhor, pelas correções do Senhor, por tudo, pela Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz, que transforma, que ensina, que ajuda, que orienta Teus filhos. E assim declaro, Pai, bênçãos sem medidas, a libertação, declaro a transformação, a renovação da mente na vida de cada um que está aqui hoje. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.